Você já percebeu que o dinheiro não responde a esforço? Que tem gente que trabalha o dobro e ganha a metade. E que tem gente que parece fazer pouco mas atrai abundância de um jeito que não faz sentido lógico. Geminiano, o movimento esperto do momento não ir trabalhar mais. E pensar diferente. E usar a inteligência que você já tem de uma forma que talvez nunca tenha tentado. Fluxo. O geminiano tem uma vantagem financeira que poucos signos possuem. A capacidade de ver conexões que ninguém mais vê é. Enquanto outros seguem o caminho óbvio, você enxerga atalhos. Não atalhos desonestos. Atalhos inteligentes. Caminhos que existem mas que a maioria não percebe porque está ocupada demais seguindo a multidão. O dinheiro segue a inteligência quando a inteligência é aplicada com direção. Não a inteligência dispersa que sabe um pouco de tudo e não domina nada. A inteligência focada que identifica uma oportunidade e a trabalha até extrair todo o valor possível. Você tem essa inteligência. Sempre teve. O que faltou, até agora, foi a direção. E a direção está se tornando clara neste momento da sua vida. O que vem a seguir vai te mostrar exatamente onde aplicar essa inteligência para que o dinheiro responda não ao seu esforço, mas à sua sagacidade. E a sagacidade geminiana, quando bem direcionada, é uma das ferramentas financeiras mais poderosas que existem. Ganho 1. O primeiro movimento esperto é monetizar o que você já sabe. Não o que você vai aprender. O que você já sabe. O geminiano acumula conhecimento como outros acumulam bens. Você sabe coisas sobre tantos assuntos que às vezes esquece que esse conhecimento tem valor de mercado. Não valor teórico. Valor prático. Pessoas pagam para aprender o que você sabe naturalmente. Pagam para ter acesso a perspectivas que você desenvolve sem esforço. Pagam pela forma como você conecta ideias de áreas diferentes e cria soluções que ninguém mais pensou. Você não precisa criar um produto elaborado. Não precisa de um plano de negócios de 50 páginas. Precisa identificar o que você sabe que outros precisam saber e encontrar a forma mais simples de entregar isso. Uma consultoria. Uma mentoria. Um conteúdo. Um serviço. Algo que transforme o seu conhecimento acumulado em valor para outra pessoa. O erro que o geminiano comete é achar que precisa aprender mais antes de poder ensinar. Que precisa de mais um curso, mais uma certificação, mais uma habilidade. Mas você já sabe o suficiente. Na verdade, sabe mais do que o suficiente. O que falta não é conhecimento. E a ação. E a coragem de dizer, o que eu sei tem valor e eu vou cobrar por isso. Cobrar pelo que você sabe e não é arrogância. E justiça. E reconhecer que o tempo que você investiu aprendendo merece retorno. E que as pessoas que recebem o seu conhecimento estão recebendo algo valioso que merece compensação. O movimento esperto aqui não é inventar algo do zero. E olhar para o que já existe dentro de você e perguntar, como posso transformar isso em renda? A resposta provavelmente já está aí. Você só precisa parar de descartá-la por parecer simples demais. O simples paga. O complicado impressiona. E você precisa de pagamento, não de aplausos. Pelo menos por agora. Os aplausos vêm depois, quando o financeiro está resolvido e você pode se dar ao luxo de ser brilhante sem se preocupar se o brilho paga a conta do mês. Ganho 2. O segundo movimento é parar de trocar tempo por dinheiro e começar a trocar valor por dinheiro. A diferença é fundamental. Quando você troca tempo, o seu ganho é ilimitado pelas horas do dia. Quando você troca valor, o seu ganho é limitado apenas pela qualidade do que você oferece. O geminiano que troca tempo por dinheiro se esgota. Porque o tempo acaba. E quando o tempo acaba, o dinheiro para. Mas o geminiano que troca valor por dinheiro prospera. Porque o valor pode ser multiplicado, escalado e entregue de formas que não exigem a sua presença constante. Um texto que você escreve uma vez pode ser lido por 1000 pessoas. Um método que você cria uma vez pode ser aplicado por centenas. Uma solução que você desenvolve uma vez pode ser vendida repetidamente. A inteligência financeira do geminiano está em criar uma vez e colher muitas vezes. Não em trabalhar todo dia de sol a sol para ganhar o equivalente a um dia de trabalho. Você merece mais do que trocar horas. Merece criar sistemas que trabalham por você mesmo quando você está descansando. E a boa notícia é que a mente geminiana é perfeita para isso. Porque criar sistemas exige exatamente o que você tem de sobra: criatividade, comunicação e a capacidade de ver como as peças se encaixam. O movimento esperto é sair da lógica do trabalhador e entrar na lógica do criador. O trabalhador troca horas. O criador troca ideias. E ideias,
quando bem executadas, valem infinitamente mais do que horas. Você e um criador. Sempre foi. Só estava operando como trabalhador porque ninguém te disse que havia outra opção. E essa opção está aberta para você agora. Ganho 3. O terceiro movimento é financeiro e emocional ao mesmo tempo. E resolver a relação de culpa que você tem com o dinheiro. O geminiano frequentemente sente culpa por querer ganhar bem. Como se o desejo de prosperidade fosse superficial. Como se uma pessoa inteligente e espiritualizada não devesse se preocupar com dinheiro. Como se querer abundância financeira fosse incompatível com querer abundância emocional. Mas essa crença é falsa. E sabota silenciosamente cada movimento financeiro que você faz. Porque você não pode atrair com consistência algo sobre o qual sente culpa. E se você sente que ganhar dinheiro e de alguma forma é errado, vai inconscientemente sabotar cada oportunidade de ganho. Vai cobrar menos do que vale. Vai aceitar menos do que merece. Vai desistir de projetos lucrativos porque não parecem nobres o suficiente. O movimento esperto aqui é reconciliar-se com o dinheiro. Entender que o dinheiro é ferramenta, não identidade. Que ter dinheiro não te torna melhor ou pior. Que a forma como você usa o dinheiro e que define o seu caráter, não a quantidade que você possui. O geminiano que faz paz com o dinheiro libera uma energia financeira que estava bloqueada pela culpa. E essa energia, uma vez liberada, atrai oportunidades com uma naturalidade que surpreende. Não porque o universo magicamente decidiu te enriquecer. Porque você parou de empurrar para longe o que sempre esteve tentando chegar até você. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Ganho 4. O quarto movimento é sobre posicionamento. Você está bem posicionado para algo que ainda não percebeu. Existe um espaço no mercado, na sua área, no seu círculo, que está vazio e esperando por alguém com exatamente as suas habilidades. Você não viu esse espaço porque está olhando para onde todo mundo olha. Onde há competição, comparação e saturação. Mas o espaço vazio não está lá. Está no ângulo que só você pode ver. Porque só você tem a combinação específica de conhecimentos, experiências e perspectivas que torna esse espaço visível. O movimento esperto não é competir onde todo mundo compete. E criar onde ninguém criou. Não inventar algo completamente novo, necessariamente. Mas combinar coisas existentes de uma forma que ninguém combinou. E essa combinação é a especialidade geminiana. Você conecta mundos que não se conversavam. Junta áreas que pareciam incompatíveis. Cria pontes entre ilhas de conhecimento que outros nem sabiam que existiam. E nessas pontes está o valor financeiro que ninguém mais pode oferecer. Porque ninguém mais pensa como você. Ninguém mais conecta como você. Ninguém mais vê o que você vê quando olha para duas coisas aparentemente separadas e percebe como elas se encaixam. Use essa visão. Não como curiosidade intelectual. Como ferramenta financeira. Pergunte, o que eu consigo combinar que ninguém mais está combinando? A resposta é o seu posicionamento único. E o posicionamento único é o que gera dinheiro de verdade. Não a competição por espaço já ocupado. A criação de espaço novo. E a criação de espaço novo e, sem exagero, o que o geminiano faz de melhor quando decide usar a sua inteligência a serviço da prosperidade. Ganho 5. O quinto movimento é sobre consistência. A inteligência geminiana tende a funcionar em rajadas. Momentos de brilhancia seguidos de momentos de desinteresse. Inícios espetaculares seguidos de abandonos silenciosos. E financeiramente, isso é desastroso. Porque o dinheiro responde à consistência mais do que à genialidade. Um resultado medíocre repetido por 12 meses supera um resultado genial que acontece uma vez e nunca mais. Você sabe disso. Mas vívelo exige algo que o geminiano acha tedioso: repetição. Fazer a mesma coisa dia após dia, mesmo quando não é estimulante, mesmo quando a novidade passou, mesmo quando a mente implora por algo diferente. O movimento esperto é transformar a repetição em ritual. Não em obrigação. Em ritual. Um ritual e uma repetição com significado. E quando a repetição tem significado, ela para de ser tediosa e se torna sagrada. Transforme suas atividades financeiras em rituais. Não apenas tarefas. Momentos onde você conscientemente constrói a sua prosperidade. Com atenção. Com intenção.
com a compreensão de que cada ação repetida é um tijolo na construção de algo duradouro. O geminiano que transforma a consistência em ritual descobre que a repetição não é inimiga da criatividade. E é a base dela. Porque a liberdade criativa só é possível quando as bases estão sólidas. E as bases se solidificam com consistência. Não com genialidade esporádica. Consistência constante. Dia após dia. Sem pular. Sem atalhos. Sem a ilusão de que um golpe de gênio vai substituir meses de trabalho constante. Interrupção. Pare e reconheça algo. Você não precisa de mais informação financeira. Você precisa de mais ação financeira. A mente geminiana já tem informação suficiente para construir riqueza. O que falta é a implementação. E a implementação não é glamourosa. Não é estimulante. Não gera dopamina que aprender algo novo gera. Mas gera resultado. E resultado é o que paga as contas, constrói segurança e cria a liberdade que você tanto quer. A segunda metade desta mensagem é sobre como transformar informação em ação. E como essa ação, mesmo pequena, muda tudo. Ganho 6. O sexto movimento é sobre múltiplas fontes de renda. Não múltiplos empregos. Múltiplas fontes. A diferença é que empregos consomem tempo. Fontes geram renda. O geminiano é naturalmente inclinado a ter mais de uma fonte porque naturalmente se interessa por mais de uma área. E essa inclinação, quando bem gerida, é uma vantagem financeira enorme. Não se trata de trabalhar em 10 coisas ao mesmo tempo. Se trata de construir fontes que, uma vez estabelecidas, geram renda com pouca manutenção. O movimento esperto é usar a primeira fonte estável para financiar a construção da segunda. E a segunda para financiar a terceira. Sequencialmente. Não simultaneamente. Porque construir tudo ao mesmo tempo é a receita para não construir nada. Mas construir uma de cada vez, com a energia total do geminiano focado, e a receita para a abundância real. Cada fonte é como uma árvore frutífera. Leva tempo para crescer. Exige cuidado no início. Mas uma vez madura, produz frutos com mínimo esforço. E o geminiano com 3 ou 4 árvores maduras tem uma segurança financeira que nenhum emprego único pode oferecer. Porque se uma árvore para de dar frutos, as outras continuam. E enquanto cuida da que parou, não passa fome. Essa é a inteligência financeira geminiana em ação. Não colocar todos os ovos numa cesta. Mas também não tentar construir 10 cestas ao mesmo tempo. Uma de cada vez. Com paciência. Com estratégia. Com a compreensão de que riqueza real se constrói no tempo, não no impulso. E o geminiano que aceita isso para de correr atrás de dinheiro rápido e começa a construir dinheiro duradouro. A diferença entre os dois é que o rápido vem e vai. O duradouro fica. Ganho 7. O sétimo movimento é negociar melhor. O geminiano é um comunicador nato. Mas muitas vezes usa essa habilidade para convencer, entreter e impressionar em vez de usá-la para negociar a favor de si mesmo. Você subestima o quanto a sua capacidade comunicativa vale em contextos financeiros. Uma boa negociação não é sobre pressão, e sobre comunicação clara do valor que você oferece. E sobre fazer a outra parte entender, de forma genuína, que o que você traz merece a compensação que você pede. E ninguém faz isso melhor do que alguém que sabe usar palavras. Você sabe. Então use. Não para manipular. Para comunicar. Comunique o seu valor com a mesma eloquência que usa para contar histórias, para entreter amigos, para debater ideias. Use a sua maior forca a serviço da sua prosperidade. O movimento esperto é parar de dar de graça o que os outros cobrariam o dobro. Parar de subvalorizar o que você faz porque é fácil para você. Fácil para você não significa fácil para todos. E o valor não é determinado pelo esforço que custa a você, mas pelo benefício que gera para quem recebe. Se o que você faz em uma hora gera resultado que outros levam uma semana para conseguir, o valor é de uma semana, não de uma hora. Cobre pelo valor. Não pelo tempo. E comunique esse valor com a clareza e a persuasão que só um geminiano pode oferecer. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Gêmeos e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Ganho 8. O oitavo movimento é investir em si mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. Não investir em mais educação, que o geminiano já faz naturalmente. Investir em saúde, em descanso, em clareza mental. Porque a sua mente é o seu maior ativo financeiro.
E um ativo que precisa de manutenção. Se você não dorme, a mente funciona mal. Se você não descansa, as decisões financeiras ficam piores. Se você está esgotado, perde oportunidades que estavam diante de você porque não tem energia mental para reconhecê-las. O movimento esperto e tratar a sua saúde física e mental como investimento financeiro. Cada noite bem dormida e dinheiro futuro. Cada hora de descanso e produtividade futura. Cada momento de clareza mental e uma decisão financeira melhor. O geminiano que investe em si mesmo antes de investir em negócios, em projetos, em oportunidades, constrói a base sobre a qual tudo o mais se sustenta. Sem essa base, qualquer construção financeira é frágil. Com ela, qualquer construção é sólida. Você e o investimento. Não o projeto. Não o negócio. Não a oportunidade. Você. E quanto mais você investe em você, mais retorno todo o resto gera. Ganho 9. O nono movimento e o mais contraintuitivo, dar. O geminiano esperto financeiramente não guarda tudo. Ele compartilha estrategicamente. Não por caridade cega. Por inteligência relacional. Dar cria reciprocidade. Cria boa vontade. Cria reputação. Cria um ecossistema ao redor de você onde as pessoas querem retribuir, indicar, apoiar. E esse ecossistema gera mais renda do que qualquer economia mesquinha poderia gerar. O movimento esperto e ser generoso de forma inteligente. Dar o que você pode dar sem se prejudicar. Compartilhar conhecimento que cria valor para os outros. Ajudar de formas que não custam dinheiro mas que custam atenção, tempo e presença. Porque essas moedas invisíveis geram retornos financeiros tangíveis no longo prazo. O geminiano generoso atrai abundância. Não como mística. Como consequência lógica de estar no centro de uma rede de pessoas que te valorizam e querem ver você prosperar. Essa rede e o seu maior ativo depois da sua mente. E ela se constrói com generosidade. Ganho 10. O 10º e último movimento e confiar que você vai ficar bem. Não como esperança vazia. Como decisão. Decidir que você vai prosperar e agir de acordo. Porque a maior diferença entre quem próspera e quem não próspera não é talento, não é sorte, não é oportunidade. E a crença interna de que a prosperidade é possível e merecida. Você merece. Sempre mereceu. O geminiano que acredita na própria prosperidade não precisa de sorte. Ele cria a própria sorte com inteligência, ação e consistência. E você tem as três. Só precisava de alguém para te lembrar. Considere-se lembrado. O movimento esperto do momento não é uma ação específica. E uma mudança de postura. De quem se preocupa com dinheiro para quem dirige dinheiro. De quem reage às circunstâncias para quem cria circunstâncias. De quem espera a oportunidade para quem fabrica a oportunidade. Essa mudança de postura e tudo. E ela começa agora. Com uma decisão. A decisão de que você vai usar a inteligência que já tem a serviço da prosperidade que já merece. E de que nada, absolutamente nada, vai impedi-lo. Encerramento. Dinheiro e inteligência. Duas palavras que o geminiano conhece bem separadas mas raramente junta com intenção. A inteligência que você tem é a matéria-prima mais valiosa do mercado. Mais valiosa do que capital, conexões ou experiência. Porque a inteligência cria tudo isso quando bem direcionada. E você está direcionando agora. Não vagamente. Com clareza. Com propósito. Com a compreensão de que cada movimento inteligente gera retorno financeiro e cada retorno financeiro gera mais liberdade para ser ainda mais inteligente. O ciclo virtuoso começou. E ele não depende de mais ninguém. Depende de você. E você está aqui. Pronto. Capaz. Decidido. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.